Bem, entre outras coisas, quer dizer, isso foi uma das coisas que a gente avaliou. A gente avaliou também questões que foram muito controversas, mudanças metodológicas, que foram introduzidas na educação nos últimos anos e que provocaram muita controvérsia. Por exemplo, a questão da avaliação qualitativa, que começou já na Lei 5.692 de Diretrizes e Bases, anterior à atual, e também avaliamos, por exemplo, a questão da progressão do sistema de ciclos, progressão, digamos, continuada, né? Que é o termo que não se gosta mais de usar em educação, que seria a progressão automática. Bom, é claro que quem conhece a teoria sabe que a progressão não deve ser automática, mesmo no sistema de ciclos. Porém, por que todas essas mudanças, a pergunta que eu faço no livro é, por que todas as mudanças que têm um fundamento pedagógico, que são modernas, que são realmente melhores, pelo menos do ponto de vista teórico, não deram certo no Brasil? Porque é exatamente nos últimos 20 anos que as maiores mudanças ocorreram e também nesses últimos 20 anos que nós tivemos a maior queda progressiva de qualidade que nós já tivemos. Uma outra coisa que a gente discute no livro é... Já estou falando muito? Tem que tomar cuidado, né? Porque vocês sabem, né? Professor é um problema, né? Ah, se te desse um giz, né? Pois é. Então, e a gente avaliou então essa questão também. Outra coisa que eu, como professora do curso de Pedagogia e das licenciaturas na universidade, eu verificava, quando eu estava ensinando métodos pedagógicos modernos de avaliação, por exemplo, como os professores, que eram meus alunos, às vezes a maior parte eram professores da rede privada ou pública, mas sempre ensino fundamental, como eles reagiam à questão de, em vez de nota dar conceito, porque quando a gente está numa sala de aula, né, é diferente. Porque o aluno está à vontade para fazer suas colocações, ali ele não está sendo avaliado, ele está ali, né, então ele se sentia muito à vontade para dizer, Tânia, nossa, na maior parte das escolas que eu trabalhei, onde eu trabalho, não dá tempo da gente fazer uma avaliação qualitativa como for, quer dizer, como deve ser, como manda o figurino, como manda a teoria. E eles diziam para mim, é porque a gente tem tanto aluno, que se a gente já não consegue avaliar direito dando uma prova, como é que a gente vai avaliar tantos aspectos que são demandados pelas modernas teorias, né? Então foi isso tudo, e mais outras coisas, eu não quero me alongar demais para a gente poder ouvir vocês, que a gente foi avaliando. Essa questão dos conceitos, da progressão, só para dar mais um dado que eu acho interessante, em relação à progressão continuada, eu perguntava aos meus colegas se eles eram favoráveis ou não a isso que está sendo usado em mais de 90% dos municípios brasileiros, da rede pública. E uma coisa que eu questiono também no livro é o seguinte, por que será que só a rede pública que adotou isso? Porque vocês sabem que a rede pública tem muito menos espaço decisório do que a rede privada. A rede privada, até algumas experiências foram feitas, mas imediatamente retiradas em seguida. Então eu me perguntava, por quê? Por que só quando é obrigado que se faz isso, se é uma coisa tão boa? E os professores me responderam claramente, porque eu não perguntei apenas se eles eram a favor ou contra, porque isso é uma coisa muito simplista. Eu perguntava se eles eram a favor ou contra e por quê. E aí vejam vocês o resultado. 66% dos professores disseram que eram contra, porque consideravam que essa medida, embora válida, não tinha tido as medidas de infraestrutura necessárias para que ela possa ter sucesso. Então, os professores não são contra o sistema de ciclo nem a progressão continuada. Eles são contra na medida em que não se lhes dá a condição para efetivamente realizar isso na prática. Enquanto outros 15% disseram que achavam que eram contra, porque achavam que era uma medida apenas para aliviar o fluxo de vagas, uma medida política. Outros, agora não estou recordando exatamente de cor, não tem problema, vocês poderão ver depois do livro. Mas, enfim, em resumo, apenas 5% dos professores ouvidos disseram que eram a favor desse sistema que está sendo usado na maioria das escolas. E aí, em seguida a isso, eu questiono o seguinte, como é que numa época em que se fala tanto de psicologia, né, na educação, nas empresas, e dentro disso se fala da adesão, né, toda empresa bem-sucedida hoje se preocupa com ter os seus funcionários
aderidos, ou seja, acreditando naquilo que estão realizando. Então, esse também é um aspecto importante da gente analisar. Por que a gente tem tanto fracasso? Na medida que se implantam coisas, primeiro, irrealizáveis dentro dessa realidade, ou com as quais o professor não concorda, e é ele que executa a política educacional do governo, as coisas não podem funcionar. Né? Então, essas são algumas das coisas que a gente vem colocando, depois a gente pode adiantar mais um pouco. Vamos conversar mais sobre isso. Daniel, eu fico pensando o seguinte, o professor é refém dos alunos, ele é refém dos próprios colegas, da direção da escola, do governo da parte das políticas públicas, dos pais. Quem que vai salvar esses professores? Aí que tá, né? O título do livro, eu sempre digo assim que os meus títulos sempre surgem no final de tudo, porque o título é uma coisa fundamental, porque ele tem que ser a síntese. E daí porque o professor está refém. Ele é refém nesse momento político, e eu quis dizer isso, mostrar que ele não depende, o refém é o quê? Uma pessoa que está numa situação que ele não escolheu, né? Ele foi colocado nessa situação pela força das circunstâncias, ou porque alguém o sequestrou, né? Ou porque, como nós, estamos numa condição de trabalho que nos dificulta dar qualidade aos nossos resultados. E isso não pode ser atribuído apenas ao professor, embora uma parte grande realmente seja nossa responsabilidade, trabalhar bem e ter bons resultados, mas isso também demanda condições de trabalho. Não vou nem falar de remuneração, né, gente, porque isso aí é chovendo molhado demais. Então, por exemplo, a Espanha, que é um país que recentemente conseguiu dar uma guinada em termos de qualidade de ensino impressionante, usa o nosso sistema de ciclos de progressão continuada. No entanto, quando eles implantaram essa medida, ela não foi implantada sozinha, ela foi implantada junto com uma série de outras medidas que não transformaram o professor em refém dessa medida especificamente. Por quê? Primeiro, o professor recebeu um treinamento muito grande, é uma coisa que não acontece na educação. Quando muda alguma coisa, a gente recebe o quê? 4 ou 5 reuniões, né? Em que a gente é apresentada a nova ideia e é mais ou menos, entre aspas, dito para a gente, vocês vão e façam. Né? Na Espanha, além desse treinamento intensivo que foi dado aos professores, também as escolas passaram a ter mais horário, né? Para que o professor tivesse mais tempo junto com o aluno, e além disso, também os salários dos professores foram substancialmente aumentados. Vocês terem uma ideia, comparando o salário de um professor hoje na Espanha e o do Brasil, em média, seria como se um professor hoje ganhasse na Espanha 10 mil reais. Eu quero perguntar para vocês aqui presentes, quantos de vocês ganham 10 mil reais? E muitos de vocês, imagino, trabalham, como a maioria dos nossos colegas, pelo menos em 2 empregos. Quem é arrimo de família, quer dizer, no caso são 28% das mulheres que trabalham fora, é que são a única fonte de renda da sua família. Essas não podem ter um emprego só se forem professoras, né?